Estamos de volta com o programa Educare, aqui pelo canal NET Cidade. Você pode entrar em contato com o nosso programa, mandar sugestões, querer saber mais sobre o assunto que nós estamos tratando, mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Patrícia Helena Rocha, formadora, palestrante, professora nível superior aí. Estamos aqui falando da questão da filosofia, né? Essa metodologia, como que ela é trabalhada? Bom, como eu disse, o Lippmann ele sugere, né, a utilização de novelas filosóficas, não necessariamente as novelas, podemos trabalhar com a literatura infantil, a literatura de uma forma geral, e você pode trabalhar da seguinte forma: propõe que os alunos fiquem em círculo. É importante o círculo? Sim, porque Lippmann diz que a gente não conversa com a nuca do outro, né? É importante que a gente possa se ver para conversar. Em círculo está todo mundo tendo uma visão de todo mundo, né? Isso. E aí, a partir daí, propõe-se a leitura do texto, ou até alguns autores falam de uma ambientação. Se eu sei que o texto que vai ser lido, ele provoca uma reflexão sobre o pensar, a questão epistemológica, por exemplo, eu posso fazer uma ambientação, uma sensibilização para provocar o aluno para esse tipo de questionamento, não direcionado, mas assim, fazê-lo começar a pensar sobre o assunto. Certo. Né? Aí introduz a leitura do texto. Como que ela seria? Ela pode ser lida pelo professor, principalmente com crianças pequenas, ainda que não dominam o código linguístico, ele pode ler a história para a criança, ou então propor leitura dramatizada, né, ou cada um lendo uma parte do texto, e assim por diante. E aí depois, a partir da leitura do texto, ele sugere que os alunos retomem o texto e pensem em algo que os chamou a atenção a respeito daquele texto. O que aquela história, o que aquela música, o que aquele filme fez ele pensar. E transformar esse pensamento, esse deslumbramento, esse espanto numa pergunta. Essas perguntas, elas podem ser registradas de várias formas. O aluno escreve a pergunta numa folha de papel, o professor escreve na lousa ou registra. Agora, o importante é depois, a partir dessas perguntas, extraírem as temáticas. Que bacana. E aí essas temáticas seriam escolhidas para a conversa. De várias formas também. O aluno pode escolher uma coisa que chamou a atenção, o professor pode sugerir a discussão em si e, a partir daí, iniciar o diálogo investigativo, que é o núcleo, que é aquilo que o Lippmann chama de comunidade de investigação. Porque então não é o professor que de cara fala, bom, nós lemos esse texto, vamos falar sobre isso desse texto. Não. Quem determina isso é o grupo. É o grupo. Porque isso era uma coisa que nós aprendemos enquanto estudamos, né? Sempre o direcionamento do professor. Só que nem sempre aquilo que o professor acha que é importante foi aquilo que chamou a atenção do participante da comunidade de investigação. O professor pode até depois direcionar para aquilo que ele quer alcançar. Mas como membro desse grupo, não como a pessoa que seria a referência. Certo. Né? O professor, numa comunidade de investigação, ele é participante e mediador dessa conversa. E ele tem que garantir que todos participem, que a conversa não fique centralizada. Sempre tem aquele aluno que gosta de falar, que é o falante, mas ele tem que ter essa preocupação de garantir que todos os participantes tenham a sua fala, possam fazer a sua colocação. E aí que a gente vai percebendo o desenvolvimento das habilidades em todo esse processo metodológico. Quando eu vou fazer a leitura, que eu trabalho a observação, o levantamento de hipóteses, quando eu vou questionar e problematizar, quando eu estou organizando essas perguntas, eu estou fazendo um trabalho de análise e síntese, e olha quantas habilidades trabalhadas nesse momento da metodologia, da comunidade de investigação. E quando a criança, quando o participante, o jovem, ele vai falar. Sim. Porque aí ele vai estabelecer relações de ideias, ele vai concordar, ele vai discordar, ele vai reforçar aquilo que ele pensa a partir da fala do outro, sem necessariamente uma conclusão única
disso. E o quanto esse aluno, ele vai se sentir valorizado, olha, o que eu coloquei foi importante. Exatamente. Né? Porque todas as perguntas são registradas, né? E no final delas colocadas o nome do autor da pergunta. Autor. Então, falou, olha, só de ver o seu nome escrito lá na lousa, o aluno deve se sentir já importante. Então, quanto isso também trabalha essa autoestima de você também é capaz, você também é um pensante, né? Também pode fazer suas colocações. Com certeza. E o papel do professor, novamente, fundamental nessa parte, como mediador de tudo isso. O professor seria importante que ele soubesse o nome dos alunos, nem que se ele não souber, que ele coloque plaquinhas com o nome para não ficar fulano. Então, mas chamar o jovem pelo nome, a criança pelo nome, que isso convida de uma forma muito mais agradável, né, a participar da conversa. Também tomar cuidado, porque a criança tem no professor a referência. Sim. E nós somos, né, nós temos os nossos valores, as nossas crenças, que elas não devem se fazer valer na conversa, e sim fazer parte dela. O professor, ele tem que estar ali como um personagem neutro. Com certeza. Né? Assim, para não participante. Ele não que a opinião dele não seja importante, mas ela é importante tanto quanto a de todos que estão ali. Acho que isso que vale a pena reforçar. E essa metodologia, você tem trabalhado com formação e ela é aplicada, a gente... Né, no primeiro bloco, você comentou que até o ensino fundamental 2, seria até o 9º ano, mas isso independe da faixa etária, porque o tempo todo na vida você está passando por essas habilidades, você está utilizando essas habilidades para se desenvolver. Sim, porque você pode, como professora de filosofia, até do ensino médio, você pode utilizar essa metodologia até com os textos de estudos da filosofia mesmo. De repente, uma letra de música. Uma letra de música. Alguma coisa. Essa metodologia, ela pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que você utiliza a metodologia e nem sempre o diálogo, ele é investigativo filosófico. Certo. Ele é investigativo filosófico quando estamos abordando as temáticas filosóficas. Certo. Agora, ele pode ser apenas um diálogo investigativo dentro de qualquer área do conhecimento. Porque isso é muito rico, né? Até o aluno buscar essas respostas, né? Ele faz as perguntas e ele busca respostas às suas próprias perguntas. Sim, né? Por exemplo, no ensino fundamental você pega um texto até de matemática e pede para o aluno fazer assim, você vai fazer a leitura do texto e você vai fazer perguntas daquilo que você quer saber do texto, né? Por exemplo, até um trabalho conceitual de matemática. Eu lembro de um aluno meu do 2º ano que ele fez uma relação muito bonitinha. Ele colocou assim, bom, as parcelas na adição, elas estão da mesma forma que os fatores na multiplicação? Então, um aluno de 2º ano elaborar uma pergunta com essa profundidade e a partir da pergunta que eles vão elaborando desses conteúdos, você discorre a sua aula de uma maneira muito mais tranquila também. E o quanto se subestima esse potencial de pensar das crianças, né? Sim, muito, muito. Acha que a criança de educação infantil não é capaz de pensar, não é capaz de elaborar as suas ideias, muito pelo contrário. E até assim, quando ela faz o levantamento de hipóteses, né, que é uma coisa que não é verdadeira, assim, o quanto ela já faz essas relações para levantar suas hipóteses, né? Sim, porque para ela levantar, ela já estabeleceu a relação. Para ela levantar a hipótese é porque antes ela já usou outras habilidades. Ela observou aquilo que causou espanto para ela. Então, a primeira coisa que acontece, né, nessa faixa etária é o espanto. Algo que chamou a atenção e que para ela aquilo precisa fazer sentido. E para ter esse sentido, né, que é o que todos os seres humanos buscam, né, nessas questões filosóficas, é buscar sentido para a sua vida, e a criança no início, ela também vai buscar isso. E a partir desse sentido é que ela começa a observar e elaborar as suas hipóteses a partir daquilo que é novo para ela. Porque pela resposta que ela dá, para o adulto dá a impressão assim, isso não tem lógica nenhuma. Mas dentro do que ela conhece, de repente, ela te explica de um jeito que para ela tem lógica aquilo, né? Com certeza. Ela consegue argumentar,
né? Isso é um outro fator que é bastante trabalhado, a questão da argumentação, né? Sim. Você saber ali conversar, falar, convencer o outro, né, do que você está falando, que está apoiado, está embasado em alguma coisa, para poder te convencer, né? Sim, é outra habilidade muito importante dentro do diálogo investigativo. Eu vou emitir o meu parecer sobre aquilo e vou ter que dar boas razões para aquilo que eu penso. Né? E tentar argumentar da melhor forma possível para fazer valer aquela ideia que eu tenho. Né? Isso é muito importante. Patrícia, você, juntamente com outras pessoas, está elaborando um livro também, baseado nas questões ligadas à filosofia, literatura infantil. Conta um pouquinho do livro para nós. Eu estou elaborando uma coleção, a princípio de 5 livros, em coautoria com a Elizabeth Godoy. A coleção se chama Pensando com Sofia. Ela tem a possibilidade de publicação agora pela editora Cortez já no ano de 2012. E cada historinha, cada livro da Sofia, ela vai abordar ou uma temática filosófica ou questões voltadas para a educação infantil. A Sofia é uma menina de 7 anos e ela começa a questionar e fazer perguntas sobre aquilo que causa espanto a ela. Então, tem livros que vão falar sobre identidade, livros que vão falar sobre a questão do pensamento, de onde vêm os pensamentos, né? Como que a gente pensa? Por que tem pensamento que não sai da nossa cabeça e fica aquilo martelando na gente o dia inteiro? E você, o que você pensa sobre isso? Né? E convida, né, o leitor a estar também refletindo sobre essas perguntas que a Sofia faz. Bem, nós conversamos aqui com Patrícia Rocha. Se vocês quiserem entrar em contato, o e-mail dela é patriciahelena.rocha30@gmail.com e os telefones para contato são o 11 2295 4291 e o 11 9218 2664. Patrícia, obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigada a você que esteve conosco, nos vemos na próxima semana. Até lá.